Ainda sobre o Flamengo, Mauro César Pereira, Gabigol. A gente ia colocar uma enquete aqui se ainda tem clima para o Gabigol. Eu já sei a sua resposta. Mas agora o assunto vai dar uma esfriada e vai precisar esperar o próximo jogo do Flamengo. Quando que o Gabigol estará novamente disponível, se ele vai ser vaiado, se ele não vai ser e tal. Mas tá ruim para o Gabigol nesse momento no Flamengo e também é outro que tem aí, tá de namoro, paquera, sei lá o que, com o Corinthians. Não me espantaria se o Corinthians fizesse uma loucura e contratasse um cara como o Gabigol, até com uma resposta, Mauro. Mas no Flamengo a coisa não está fácil para ele. Lembrando que ele negou a história da foto e depois teve que admitir que era verdadeira mesmo. O clima cada vez tem menos, né? A grande questão é que o Flamengo não tem nenhuma proposta por ele, não é simples que apareça porque ele é caro e ele fica livre no começo do ano. O Flamengo não quer liberá-lo de graça, para liberar vai querer uma compensação. Aí o que seria uma compensação? O clube assume o pagamento dos salários e paga algo ao Flamengo? A priori você pode entender assim. Eu acho que tem brecha para negociar. Se um clube procurar o Flamengo e quiser pagar os salários, encargos, 13º, tudo que o Gabriel tem para receber até dezembro, eu acho, tá? Que tem jogo, porque né, é muito dinheiro. Pelos meus cálculos, eu não gosto de ficar falando quanto ganha jogador, acho que não é legal, mas a gente pode dizer que dá para. Seria um dinheiro bom bastante para dar entrada na contratação de um atacante, digamos assim, uma primeira parcela. E uma parcela bem significativa. Porque você tem aí o salário, encargos, são 7 meses ainda de salário a receber, 13º, então 8 meses. Você chega num número bonito, hein? Então, economizaria esse dinheiro. Ao mesmo tempo, existe um raciocínio de que se ele sai, o Flamengo fica com menos um atacante na posição que ele tem o Pedro e tem o Carlinhos, que é um incógnita, né? E não tem outro jogador. Então ele teria que rapidamente buscar alguém, se virar com o que tem desse período até o dia 10 de 11, né, de julho, né, quando abre a janela, e já correr atrás de alguém para trazer esse cara no começo do mês de julho, esse outro atacante. Mas havendo possibilidade, não tem a menor dúvida que o Flamengo vai se livrar, mas consegue já? Talvez não. Aí tem que empurrar isso com a barriga até dezembro. Também a gente não sabe como é que vai ser a questão do aproveitamento dele, se o Tite vai continuar colocando-o em campo em segundos tempos, como vinha fazendo, mesmo sem ele ter condições nenhuma de jogo, técnicas, físicas, sei lá, ritmo, tem nada, nada. Últimas aparições dele foram patéticas. Né? Isso fica até em segundo plano diante de toda essa polêmica, e a gente tem que lembrar, ele não tem conseguido nem jogar futebol. Então, um jogador em baixa, em vários aspectos. Né? Vai continuar colocando no segundo tempo ou vai parar de escalar o Gabriel? O que vai acontecer? Porque, embora na entrevista ele tenha falado, não, os jogadores receberam bem, a gente sabe que não é assim. Não é assim. Ninguém gostou do que aconteceu. Ninguém gostou. Há um isolamento dele sim, ele fica ali falando. Na entrevista ele fala cada coisa absurda que se for levar tudo isso a sério, quando ele fala que ele não é um cara muito chegado em rede social, já descarta qualquer coisa que ele fala ali. Você pode duvidar de tudo. Primeiro ele falou que era fake news, algo que era verdade. Depois disse que não é chegado em rede social, né? Sendo que ele teve cuidado de mudar o avatar dele na rede social, colocar um símbolo do infinito, porque disse que o amor dele pelo Flamengo e a torcida são infinitos. Pelo amor de Deus, né, gente? Não dá, né? Então, diante disso, a situação vai depender do mercado, se alguém vai querer, se alguém se atreve a contratar o Gabriel. E pagando quanto, ele vai querer, claro, ele não vai querer ganhar menos. A não ser no ano que É, vem, que aí ele fica sem contrato, ele não tem muita escolha. Se o mercado se apresentar para ele mais hostil, oferecendo menos do que ele ganha no Flamengo, ele não tem mais contrato, ele vai ter que submeter aquilo que oferecerem. Não vai ter escolha. Mas até dezembro ele tem garantidinho um contrato, né? E agradeça, o Flamengo, a instituição, agradeça aos jornalistas, torcedores e pessoas próximas ao presidente do clube que combateram, criticaram, questionaram veementemente a absurda renovação que se desenhava no ano passado, capitaneada pelos Marcos Braz, que era uma renovação de 4 anos, além desse ano de 2024, 25, 26, 27, 28, com aumento, com luvas e tudo mais. Se esse jogador já é um problema agora em 2024 assim, imagina se ele estivesse aí protegido por um contrato de mais 4 anos e 7 meses.
aproximadamente. O que ele não poderia fazer? Tem o contrato, vocês vão ter que me pagar até 2028. Quer dizer, é um absurdo, um absurdo. E sempre lembrando, ele custou muito dinheiro, mas já se pagou. Já se pagou. Ele fez grandes campanhas em 2 campeonatos brasileiros, foi destaque. O Flamengo ganhou aqueles 2 campeonatos. E em 2 Libertadores foi muito bem, além dos gols decisivos. Não foi só gol decisivo, ele foi muito bem. Na Copa do Brasil ele foi importante, ganha contra o Corinthians. Até em disputa de pênalti ele foi importante. Era um outro Gabriel até 2022. Do ano passado para cá mudou bastante. Foi mais Lil Gabi do que Gabigol. E agora é um jogador em baixa que, se tem mercado, é muito pelo nome, pelo carisma que talvez ainda tenha com alguns segmentos de torcida. Porque esse aí, cara, ele queimou o filme com todo mundo. Acho o quê? O torcedor do Corinthians que pensar minimamente, ele pensa o quê? Porra, legal esse cara, um jogador importante e tal, mas peraí. Ele flertou com a gente, depois disse que não, que ficaria no Flamengo, que não tinha proposta, de jeito nenhum que sairia. Agora veste a camisa e depois fala que ama o Flamengo. Qual é desse cara? É só o cara pensar um pouquinho. Se não for bobo pensar um pouquinho, ele fala, pô, no que eu acredito? Né? É uma quantidade de coisas com relação ao Gabigol, né, Arnaldo? Então, primeiro que é um mistério essa história da foto. Vazou de propósito, não vazou? Por que vazou? Por que o cara estava com a camisa do Corinthians? Dá toda a impressão que o cara queria criar uma situação estranha. Em contrapartida, a melhor coisa para o Gabigol agora é ele ficar sentadinho lá no seu contrato até o fim do ano, ganhando essa grana toda que ele ganha. E depois negociar com outro clube. Mas pode ser que o Flamengo também tente se livrar dele agora. E no meio disso tudo, tem essa queda técnica dele que é impressionante. Aqui no chat, a galera está comparando ele com o Luan. A Helena aqui manda: Gabigol é um peso, já se pagou, deveriam liberar. Depois ela completa. Vocês corintianos deveriam se preocupar. O cara é um Luan 2.0. Luan, aquele mesmo que era do Grêmio, foi pro Corinthians, foi um fracasso no Corinthians e não conseguiu voltar a jogar até hoje. A queda técnica dele é muito impressionante. Né? De um jogador que, como disse o Mauro, foi muito decisivo em alguns campeonatos e de repente parou de jogar, simplesmente não jogou mais nada. E tá esse bolo todo aí. Acho que a queda técnica dele tem muita relação com a queda física, com a queda do foco com o jogador de futebol profissional, como disse o Mauro, né? O jogador de futebol hoje, embora ele seja um jogador jovem, sem lesões sérias na carreira, depende muito da parte física. Essas vezes que ele entrou aí depois da volta do episódio lá do exame antidoping, deu para ver que ele está completamente fora de sintonia. Até tenta alguma coisa, mas não consegue. Não, eu acho ele bem diferente do Luan em relação à personalidade característica. O Luan é um cara super introvertido, que teve um grande momento na vida, da carreira. E o Gabigol, não, desde que ele era moleque no Santos, ele já pintava como um craque de futebol. E eu, analisando, as comparações são mais com grandes jogadores de futebol brasileiro que chegaram em algum momento e desistiram de competir, né? Tem gente que compara com o Ronaldinho Gaúcho, outros com o Adriano, outros, né, que o Neymar, que é o grande espelho, né, para o Gabigol, desde que eles conviviam no Santos como moleques, né? E o que o Mauro falou é importante, porque imaginar que o Gabigol consiga um novo contrato nesses moldes que ele tem com o Flamengo, eu acho difícil. A desvalorização dele nesse ano e meio é muito grande. Agora, Tironi, essa situação de saída, né, se o Flamengo deseja negociá-lo ou liberá-lo antes do contrato, me parece, pelas atitudes, não consigo pensar em outra coisa, pelas atitudes do Gabigol, que ele também está pensando em sair antes do final do contrato. Ele não vai ficar quietinho no banco de reservas, esperando pingar o dinheiro na conta, ele não vai ficar. Ele não tem ficado. Quietinho, ele não tem ficado. Então, talvez, assim como no caso aí, que não tem a mesma circunstância, mas o período é o mesmo, talvez, como o Cássio, que saiu do Corinthians, ainda tendo 6 meses de contrato alto com o Corinthians, talvez o Gabigol saia antes para outro clube, se tiver uma proposta minimamente interessante para o Flamengo e para ele. Assim como aconteceu com o Cássio, que há pouco se despediu do Corinthians.